Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui na Escola Humaniversidade. Uma escola que tem mais de 30 anos, isso mesmo, mais de 30 anos aqui formando terapeutas. Eu faço parte da engrenagem, faço parte dessa escola, dessa instituição há mais de 27 anos. Eu comecei aqui na universidade como aluna, lá nos anos 90, e a partir disso, uma vez que eu entrei nesse movimento de ser um terapeuta, de ser uma terapeuta, nunca mais eu saí. Muito pelo contrário, Eu sempre falo que a gente tem o momento, o dia da decisão para você ser um terapeuta, que é quando você começa a trabalhar questões em você. Você vai aprendendo técnicas, você vai participando de formações, e aí você vai trabalhando isso, você vê que isso dá resultado na sua vida, e aí depois você transborda de você para o mundo, não é isso? Pois é, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje a minha intenção aqui com você é continuar nessa jornada, que é uma jornada de aprendizados, uma jornada onde a gente vai começar a engatinhar no processo de saber como que a gente vai fazer para a gente colocar em prática a nossa atuação como terapeuta. E na aula de hoje, eu quero compartilhar com você o quê, lembra que a jornada desses conhecimentos que eu estou compartilhando é uma jornada para o terapeuta que já faz parte aqui da Escola Universidade e também para terapeutas que estão aí nesse mundão patinando, estão travados ou às vezes estão com algum tipo de dificuldade para de fato colocar os seus serviços a serviço da vida, Porque uma vez que você é terapeuta, uma vez que você começa a estudar e se formar, não é só a jornada técnica, não é só a jornada da formação. Tem mais alguns passos, algumas etapas que você tem que fazer. E uma das etapas importantes é você se profissionalizar. É isso mesmo. Por isso que hoje, nessa aula, eu quero falar para você, terapeuta faixa preta formado da Humani, e também para você que já fez alguma formação, que nunca nem conheceu a Humani ainda, nunca nem passou por aqui, não fez nenhum curso aqui na Universidade, mas tem a intenção de colocar os seus serviços à disposição para aqueles que precisam. Aqui na Humani, nós chamamos os terapeutas formados de terapeutas despertos, terapeutas conscientes, terapeutas educadores, terapeuta faixa preta. E hoje é para você que eu quero falar, para você que tem a intenção de ser um terapeuta faixa preta na vida. E hoje, a nossa aula de hoje é uma aula que eu vou falar sobre o terapeuta que tem dificuldade para cobrar. Será que você é um terapeuta que tem dificuldade de cobrar pelos seus atendimentos? Por que será que você tem dificuldade? Por que eu estou trazendo esse tema, na verdade? Porque muitos terapeutas, ao longo dessa jornada que eu já formo terapeutas, então, como eu já falei nas outras aulas, eu já participei da formação de mais de 5.000 terapeutas, e esses terapeutas, eles apresentaram em algum momento esse desafio. Como cobrar? O que fazer? Quanto cobrar? Eu tenho dificuldade. Tem muitas terapeutas que até acham, isso não é para cobrar, isso é para fazer de graça. Mas você não está pagando para você fazer uma formação? Você não paga em dinheiro, também não tem que dispor de tempo? Então, por que você está fazendo uma formação? É só para você aprender para você? Só para colocar disponível para os seus familiares e amigos? Então, por quê? Você tem que sempre se questionar, tá? E para quem não me conhece, eu sou a Diana Prenzinaty, aqui da Humani, e também, se você não me conhece, então veja os outros vídeos para você entender mais qual é a minha proposta aqui com vocês. E se você também não se inscreveu aqui no canal do YouTube da Humani, se inscreva e também participe do nosso grupo, que é o grupo onde, nesse grupo eu compartilho esses conteúdos e muito mais, que é para você saber como você pode viver de terapias, tá bom? Então, dentro do meu
universo das terapias, eu já sou formada, minha primeira formação foi em massoterapia, depois naturopatia, coach, PNL, aí eu já sou parte aqui da direção de uma universidade há mais de 25 anos, sou formada em analista corporal, trabalho com análise corporal e também eu sou facilitadora de meditação, tá? Facilitadora de meditação. Então, para quem já me conhece, já sabe de todas essas minhas habilidades, essas minhas formações. E para você que está chegando agora, é uma oportunidade de você me conhecer melhor, tá bom? Seguimos então? Então agora vamos para o conteúdo de hoje. Agora que você já sabe o que você tem que fazer, que é clicar ali no link, que é entrar no grupo, apertar o sininho, compartilhar com seus amigos, vamos para o tema de hoje. E o tema de hoje é: por quais motivos que o terapeuta não consegue cobrar? Né? Tem muitos terapeutas que estão ansiosos por essa aula. Onde está a dificuldade? Será que você tem essa dificuldade? Eu não sei cobrar, não sei qual é o valor do meu trabalho, do meu serviço? Então fica comigo, anota todas as dicas que eu vou dar e para isso trazer um pouco mais de clareza de você compreender qual é a raiz do problema, tá bom? Muito bom. Então seguimos aqui, o terapeuta que não sabe cobrar. Então vamos lá. Falar sobre esse terapeuta ou falar desse terapeuta que é tão comum, né? A dificuldade de valorizar o seu trabalho, colocar um preço, colocar um valor, né? E conseguir de fato, né? Conseguir viver de terapias, né? Porque ou viver do seu serviço. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de colocar um preço. E da onde que será que vem essa dificuldade, né? Será que essa dificuldade ela vem da onde? Será que vem da sua família? Será que vem... Da onde será que vem? Será que é de quando você aprendeu quando você era criança, que não era para valorizar ou não lidar bem com dinheiro? Onde vem, né? Então vamos explorar um pouco esse assunto. Então existe sim alguns motivos. E o primeiro motivo é que esse terapeuta não consegue ter clareza do valor da sua entrega. Então, se você não tem clareza do valor da sua entrega, então vai ficar muito difícil você cobrar. E segundo, talvez ele mesmo não confie nos resultados do seu trabalho. Ou seja, ele não tem autoconfiança. Mesmo que ele tenha domínio, ele domina uma técnica, duas, ou já fez vários treinamentos, já fez várias formações. Às vezes o que acontece é que esse terapeuta ele não tem ainda autoconfiança suficiente de confiar que se realmente ele vai entregar algo de valor. Será que você está nesse caso ou está no primeiro? Terceiro, ele acredita que o que ele faz talvez não seja tão bom assim, não é bom o suficiente que seja digno de cobrar, né? Então, o que falta aqui é muitas coisas para esse terapeuta. E ele acha, tá faltando isso. Ele fica se comparando às vezes com outros terapeutas. E aí ele acredita no quê? Acredita que o que ele faz não é o bom o bastante. E aí ele se sente muito inseguro. Então, tem a ver aí com uma insegurança da entrega que ele vai fazer, tá? E aí, quarto, pode ser que esse terapeuta, ele queira passar apenas uma imagem de bonzinho, de que é ajudar, ele é sempre prestativo. Então pode ser que esse terapeuta fale, eu não vou cobrar ainda, eu preciso treinar mais, eu não tenho tanta experiência. Então ele fica nessa dinâmica doentia, porque é uma dinâmica doentia, não conseguir cobrar e não conseguir viver, né, pelo seu serviço, ou não conseguir assumir de fato, eu sou um terapeuta e o valor do meu serviço é tanto. Se você está patinando ainda nisso, você está ainda bem no comecinho da sua jornada para você conseguir viver de terapias, né, ou viver com as terapias, tá? Porque se você fez um curso, você investiu, você se formou, você tinha intenção de colocar esse propósito a serviço da vida, então você tem também que vencer essa barreira, tá bom? É muito importante. O quinto motivo
Se o terapeuta não consegue cobrar pelo trabalho dele, ele não vai ter o retorno adequado e não vai ter uma qualidade de vida, né? Então ele não vai ter dinheiro também, nem tempo o suficiente para estudar, se dedicar ao seu ofício como terapeuta. E aí o que é que vai acontecer, né? Ele vai ter muita dificuldade, né? E essas dificuldades, elas podem afetar de fato na qualidade do serviço. Porque imagina que você está lá trabalhando como terapia. O valor justo seria cobrar, vamos dizer, R$ 150. Aí você vai lá, para esse eu cobro, esse eu não cobro, esse eu vou fazer por R$ 50. E aí você não consegue se sustentar, né? E aí o que vai acontecer é que você vai ter muitos problemas, porque você não consegue sair do lugar, né? Você vai ficar estagnado, tá? Será que você é esse tipo de terapeuta? Ele não consegue, nesse momento, nem estruturar o serviço, nem ter qualidade de vida, nem ter tempo para estudar, nem ter tempo para se dedicar, né? E aí o que vai acontecer? Vai ter muita dificuldade, tá? Muita dificuldade de entregar também um serviço de qualidade, tá? Então vai ficar muito parado, estagnado, tá bom? O sexto motivo aqui que eu destaquei aqui, então o sexto motivo ele está tendo ganhos indiretos ou ganhos secundários, que a gente fala, né? Ou seja, esse terapeuta está recebendo um valor monetário que não é dinheiro, mas ele está recebendo um ganho que sustenta o que nós chamamos a imagem dele, que pode ser a imagem de bonzinho, de uma boa pessoa, ou aquela pessoa que é prestativa, aquela pessoa que está sempre ajudando os outros, aquela pessoa que fica agradando, que não sabe dizer não consegue colocar limite, não consegue se expressar. Então, o que verdadeiramente ele está fazendo aqui, né? O que ele verdadeiramente está fazendo é tendo ganhos secundários. E o que ele realmente tem dificuldade aqui é de se expressar e expressar o que ele é de verdade. Então, ele tem, às vezes, muita dúvida sobre isso. Então, ele tem o quê? Ele não ganha na moeda dinheiro, mas ele ganha o quê? Na sustentação. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou boazinha. E às vezes a pessoa ela não consegue muito colocar limites, tá? Então, essa é uma quinta possibilidade, tá? Uma quinta não, a sexta possibilidade, tá? Resumindo tudo isso, né? Então, resumindo, pode ser duas coisas importantes aqui, dois tipos de situação. Então, a primeira delas, a pessoa não enxerga seu próprio valor, não confia verdadeiramente no seu trabalho, que o trabalho é um trabalho que a pessoa vai entregar, que é um trabalho que tenha um certo valor. Então, a pessoa não acredita muito nisso, tá? E a outra coisa são os ganhos indiretos ou os ganhos secundários, tá? A gente fala que ela quer sustentar essa imagem de eu sou boazinha, eu sou prestativa, eu sou uma boa pessoa, tá? Então a gente chama isso de ganhos indiretos. Então, qual dessas duas situações você se encaixa dentro de todas essas 6 opções que eu trouxe? Você tem que sempre trazer um processo de reflexão para você entender. Será que eu quero passar uma imagem de que eu sou boazinha? Ou será que eu não consigo reconhecer o meu valor? E aí cai naquilo, né? A pessoa não se sente merecedora do que ela está entregando, tenha realmente o valor, tá? E qual é a raiz do problema disso tudo? Né? Então vamos ver agora qual será a raiz do problema. Qual é a dinâmica? Qual é a causa disso, né? Então é muito importante você perceber isso, né? Bom, esse terapeuta, ele tem o quê? Uma estratégia, tem um mecanismo, que nós chamamos mecanismo ou dinâmica infantil, de lidar com a realidade. Então é como se ele não tivesse com o pé na realidade, tá? Para lidar com o quê? Com esse mecanismo. Então essa estratégia infantil é uma estratégia que precisa se trazer para a consciência, tomar consciência disso, né? Para conseguir modificar, para cobrar devidamente, porque se você não tomar consciência
de que você está usando esses ganhos secundários ou que você não está percebendo o valor, né? Você não vai conseguir modificar e você não vai conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho. E, consequentemente, você não vai conseguir prosperar. Tá? É muito importante isso. Você não vai conseguir ganhar o suficiente e muito menos ter uma qualidade de vida. Então, é importante que você olhe para isso de forma consciente. Por isso que a gente fala, ser um terapeuta consciente, ser um terapeuta desperto, requer o quê? Sempre o autoconhecimento, a autorreflexão, porque se você não fizer uma autoavaliação de você mesmo, de onde estão essas dinâmicas, essas estratégias infantis. Infantis por quê? Porque foi um mecanismo de sobrevivência dessa criança, tá? E então, lembra que a gente já falou isso nas outras aulas, né? Então, dentro de nós temos o quê? Um adulto e uma criança. E muitas vezes, para a gente ir para frente, a gente tem que acionar o nosso adulto. Só que como a nossa criança é uma criança que sofreu muitos, às vezes, abusos, às vezes tem feridas aí emocionais. Então, se você não trabalhar isso, você não vai conseguir andar, nem cobrar, vai ficar travado, vai ficar preso ali nos seus medos, vai ficar paralisado, tá? Então, é importante que você perceba isso, tá? Muito bom. Os mecanismos infantis. Qual é a estratégia desse mecanismo, dessa dinâmica infantil? Então, primeiro de tudo é não conseguir colocar limites e dizer não. Então, tem que olhar para isso. Eu consigo dizer não? Eu tenho dificuldade de dizer não? Eu consigo colocar limite? Eu tenho dificuldade de me colocar, não gosto de me colocar, não gosto de colocar limites, não gosto de falar o que eu penso, imagina o que vão dizer. Então, se você ficar nisso, como é que você vai conseguir viver de terapias? Não tem como, né? E outra coisa, que é uma coisa muito importante para você observar, é querer agradar tudo e todo mundo, a busca da aprovação das pessoas, né? Geralmente, nesse caso, né, é aquele terapeuta que quer sempre ser bonzinho e ser prestativo, como eu já falei, né? Então, o que pode ter acontecido com esse terapeuta quando ele era criança, na fase de desenvolvimento, né? O que será que aconteceu, né, na infância dessa criança? A gente chama que essa criança provavelmente, foi uma criança que a gente fala é o filho parental, tá? O que é o filho parental, né? Especificamente, o que vem a ser essa criança, né? É aquela criança que nasce, né, no sistema familiar, né, que você sabe que eu gosto de trazer muito essa visão sistêmica aqui, né, aonde tem que assumir muitas responsabilidades que não são delas, são responsabilidades dos pais. Então, às vezes, é uma criança, por exemplo, que tem que administrar ou cuidar de outras crianças. Então, é o filho mais velho. No meu caso, por exemplo, eu sou a terceira filha e tem dois meninos mais velhos e duas meninas mais novas. Mas eu, quando criança, por exemplo, eu tive durante muito tempo, ainda tenho um pouco, essa dinâmica infantil. E que eu ajudava a minha mãe. Então, no cenário familiar que eu nasci, por exemplo, os filhos eram criados, tinham, né, muitos filhos, imagina 5 filhos, eram como se fossem mãos de obra para ajudar os pais. Então, eu ajudei a minha mãe, ajudei a cuidar dos filhos mais novos, dos filhos mais velhos também. Então, por ser a primeira filha mulher, porque eu tenho 2 meninos mais velhos e 2 meninas mais novas, mais jovens, né? Por ser a primeira filha mulher, então acaba que eu tive que aprender muitas coisas dentro desse cenário familiar, tá? Então, eu tive que desenvolver já muito cedo, né, essa dinâmica de ser uma filha parental, né, que é assumir responsabilidade de cuidar da casa, ajudar a mãe, cuidar dos filhos, dos outros irmãos. Então, às vezes você passa por essa dificuldade daí, então, de talvez conseguir enxergar o seu valor.
Então precisa sempre cuidar de alguém, cuidar dos irmãos, fica preocupado com os conflitos, brigas dos pais ou questões financeiras dos pais. Então isso acontece e é muito comum, tá? Por mais que aquela criança não tenha condições de resolver todos aqueles problemas, ela se sente responsável e muitas vezes não quer dar trabalho. E eu fui muito assim, não querer dar trabalho ou não querer não ser aquela criança que incomoda, inconveniente. Aí ela se torna o quê? A boazinha, a melhor da classe, a prestativa, aquela que precisa de alguma forma sobreviver naquele ambiente, tá? Ou o ambiente doméstico, o ambiente do lar, né? Que é o lar que você nasceu, ou às vezes isso também vai se replicando na escola. Então veja se você tem aí um pouco dessa dinâmica, tá? E aí tem alguns desafios desse filho, dessa filha parental. E é isso, essa estratégia que a criança pode utilizar. Por não tomar consciência disso, ela cresce o quê? Utilizando essa mesma estratégia para quê? Para se sentir aceita, amada, querida naquele ambiente, tá? Então tem que olhar se você tem essa dinâmica aí dentro de você, tá? E outra coisa importante aqui que você tem que observar é que provavelmente vai ter essa dificuldade de se expressar ou de se posicionar. E é uma dificuldade de ser vista por alguém ou até de ter limites, como alguém que não consegue cobrar um preço justo, por exemplo, por aquilo que oferece. Então tem que tomar cuidado com isso. Ou é aquela criança muito boazinha e ela está o tempo inteiro querendo se encaixar. Ela faz tudo buscando amenizar situações, não criar conflitos, não criar confusão, tá? Ela não faz nada esperando um retorno de fato. O único retorno dela que ela espera é ela não criar o caos ou criar uma confusão ali naquele cenário. Então imagina uma criança que está o tempo inteiro ali, às vezes se sentindo inadequada, e aí eu não vou criar caso, meus pais já têm tanto problema, eu não posso ser um problema para os meus pais, muito pelo contrário, eu tenho que ajudar os meus pais a resolver tudo. Então é uma criança que ela se torna o quê? Eu vou ser o mais prestativa, o mais boazinha, o mais perfeita possível, né? E eu não posso incomodar, tá? Então às vezes o filho parental tem muito essa dinâmica interna, tá? Compreendendo um pouco mais essa dinâmica, né? Então o terapeuta precisa olhar para esse passado, identificar essas dinâmicas distorcidas, doentias, ou se tem algo parecido, porque pode ser que o que eu falei aqui é similar, parecido com o que você viveu, mas não é exatamente igual. Então você tem que observar aí dentro de você, tá? Pode ser que você tenha alguma variação dessa história que eu trouxe como exemplo, tá? Uma criança que foi muito reprimida, muito criticada, pode ser também, onde ela entendeu que tudo que vem dela, de fato, não é algo que vem que tenha valor, né? Ou seja, ela faz tudo que ela faz, ela, de alguma forma, ela foi reprimida, ou foi recalcada, ou foi humilhada. Então, a todo momento, o que ela fazia não era visto como algo valoroso. Então, pode ser que seja essa dinâmica. Então, o que você precisa fazer, né? Você precisa olhar para isso, né? Você tem que passar a compreender, entender, né? Que se aconteceu isso com você, você pode ter isso dentro de você. Que nada o que você faz ou nada que essa criança fez foi positivo. Por mais que ela estude, por mais que ela se esforce, fez muito esforço, por mais que ela tenha um bom serviço agora quando ela é adulta, por mais ela está o tempo todo querendo se encaixar de alguma forma nas coisas que os outros esperam dela, porque ela mesma não vê o seu valor, né? Ela não consegue enxergar o seu valor. Então, se aconteceu muito dessas repreensões quando na dinâmica infantil e a criança cresceu dessa forma, é possível que aconteça essa dificuldade de cobrar o devido valor pelo que faz, tá? A desvalorização do trabalho também é uma coisa, né? Porque
uma das coisas que pode acontecer é que quando a criança, né, essa criança cresce, então você agora é adulto, mas você sabe que dentro de você tem uma criança, né? Na hora de, agora o que eu vou cobrar, né? Qual o valor do meu atendimento, né? Ela possa ter muita dificuldade de enxergar esse valor. Ou até ela coloca o valor, digamos lá, o valor justo, o valor ideal, vamos imaginar que seja R$200. Aí na hora de falar para o cliente, olha, esse é o valor que você tem que pagar para o meu serviço, para você receber esses benefícios. Aí ela não consegue falar, ela fica com a voz trêmula. Já aconteceu isso com você? Ela não consegue dizer, ela fala assim, o valor é tanto, mas se você pagar tanto, tá bom. Às vezes ela faz isso, porque ela mesma não tem clareza dentro dela que ela tem esse valor. Então, há o quê? Uma desvalorização do trabalho dela. E aí o cliente percebe isso. Se o cliente percebe isso, ele sabe que às vezes o que ela está entregando é um valor justo, mas o cliente não sente confiança que aquilo que ela está entregando realmente vai trazer um resultado, tá? Então, porque lá no fundo, a noção que ela tem do valor é muito confusa, distorcido dentro dela, tá? Então, portanto, é importante que o terapeuta, você que está aqui me assistindo, identifique todas essas dinâmicas distorcidas, disfuncionais, doentias e compreender qual que é a raiz desse comportamento. Se você não compreender a raiz desse comportamento, dessa estratégia infantil, dessa dinâmica infantil, você não vai conseguir modificar, tá bom? Então você tem que olhar aí para dentro de você e eu vou apresentar aqui algumas questões, algumas perguntas que são dúvidas que normalmente acontecem com todos os terapeutas em relação a como eu vou cobrar ou a dificuldade de cobrar um valor justo. Então, qual será, né, o problema que esse terapeuta tem? Será que é essa necessidade de agradar e se encaixar que traz lá da infância? Será que é a dificuldade de enxergar o seu valor? Será que esse terapeuta não tem confiança no conhecimento dele, que é o conhecimento técnico? Ele fez algumas formações, só que aí ele não praticou, ele fez várias formações, às vezes online, aí não se sente seguro, ele acha que o que ele faz não é algo que tem valor ou que vai ter resultado. Será que é isso? O que está acontecendo para que esse terapeuta em você, ou a sua vida como terapeuta, para que você não consiga cobrar devidamente, né? Você tem que se questionar, você tem que refletir. Por que esse terapeuta não consegue estabelecer um valor justo pelo seu trabalho? Então, olha essas perguntas e analisa se você está nesse momento da sua jornada e você não consegue ainda se sair, né, da condição de um terapeuta aspirante para realmente assumir o ser um terapeuta profissional, tá? É bem importante que você observe isso, tá bom? Muito bem, então reflita sobre isso. E aí, quais são as possíveis soluções aqui para você ter uma diretriz, né, a partir da aula de hoje, para você identificar, né? Então, qual é a solução para você, de fato, conseguir pensar, refletir, quanto é justo pelo trabalho que você oferece hoje? Porque é lógico que se você está começando como terapeuta, você não vai cobrar um valor com aquele terapeuta que já atende há 4, 5, 6 anos, há 10 anos, né? Então, é por isso que é importante você entender que na vida tudo tem um preço, né? E você vai começar cobrando um valor menor e depois você vai gradativamente ganhando mais experiência e aí você vai aumentando, vai escalando o seu valor. E dentro do trabalho da mentoria que eu ofereço para os terapeutas, né, eu vou dando isso passo a passo. Como você vai fazer isso, né? Como você vai precificar pelo seu serviço? Ou se você entregar esse serviço mais esse serviço, como que você vai fazer isso, tá? Então a solução
está em quê? Em identificar, primeiramente, as dinâmicas presentes, né? Essas dinâmicas infantis e essas estratégias infantis que a criança utilizou lá atrás para sobreviver. E que está sendo utilizada até hoje de forma inconsciente, né? Então, consciente ou inconscientemente, se você tem dificuldade de cobrar, o único jeito de você realmente fazer uma mudança, né, promover uma mudança significativa nisso e realmente começar a cobrar o valor justo, você tem que fazer o quê? Tomar consciência, tá? E uma vez que você reconheceu e compreendeu, né, essa estratégia doentia, às vezes, ou é uma dinâmica infantil, aí sim você pode trabalhar no processo de transformação, né? É como se você fosse descondicionar, desconstruir esses padrões que são distorcidos, e você também aí pode ajudar muito mais os seus clientes, né, num caminho muito mais saudável, porque se você tem uma troca justa, o seu cliente ele vai entender que ele deve também pagar aquele valor justo, porque quem tem dificuldade de pagar ou quem tem dificuldade de cobrar, a gente entende o quê? Que essa pessoa que tem dificuldade de cobrar ou essa pessoa que tem dificuldade de valorizar, né, o serviço do outro, ela está, sim, numa dinâmica infantil, numa dinâmica da criança, tá? É bem importante, porque a criança, ela não sabe cobrar, a criança não sabe lidar com dinheiro, a criança não sabe lidar com o profissional. Então, se você hoje, por exemplo, sente que você não está conseguindo cobrar, não está conseguindo deslanchar no seu profissional, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar. Essa criança está com alguma dor? Essa criança está com uma dinâmica oculta, distorcida? Está com uma dinâmica, uma estratégia infantil que ela usou lá atrás, aí ela está presa, congelada, e ela acha que hoje o único jeito de sobreviver é dessa forma, né? Então é importante que você entenda isso, tá bom? E aí, lembrando você que essa série de aulas, né, que eu estou trazendo para você faz parte da jornada, uma jornada de conhecimentos para que você possa deslanchar como terapeuta de verdade, viver com as terapias. Então, para isso, se você quer aprofundar mais ainda, faça parte desse grupo, que é o grupo do WhatsApp, que é o grupo Viver de Terapias, e aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, né, na Humaniversidade, em torno dessa mentoria que eu estou ofertando para você. E se você ainda não faz parte, não sabe como funciona muito bem essas dinâmicas infantis e quer aprofundar ainda mais esse conhecimento, então vai lá e entra no grupo para você não perder nada, porque eu vou estar fazendo uma aula secreta. Logo mais eu vou marcar essa aula secreta, que é uma aula de lançamento da mentoria, e aí eu vou esclarecer tudo isso para que você possa então entender como que funciona, como você vai conseguir fazer precificação, tudo isso faz parte de todos os conhecimentos que estão lá dentro da mentoria, ok? Muito bem! E outra coisa importante é que se você tem alguma dúvida das aulas que você já assistiu aqui no canal da Humani, coloca lá nos comentários, compartilha, vou adorar responder para você dúvidas sobre essas dinâmicas ocultas, né? Faça parte do grupo, no grupo vai ter vários terapeutas também, que você pode depois estar compartilhando ideias, compartilhando as suas dificuldades, e aí na aula secreta a gente vai falar muito mais sobre, né, essa jornada do terapeuta. Como vocês sabem, né, a jornada do terapeuta é sempre uma jornada dentro de outra jornada. Uma vez que você venceu um desafio, um obstáculo, aí você vai desfrutar, né, dessa conquista, depois vai surgindo outros. Então o caminho, né, não é um caminho linear, sempre é um caminho, né, que tem altos e baixos, como na vida. A vida é assim, a vida acontece dessa forma, né? Muito bem. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você não entrou no grupo, aproveita, entra no grupo e também compartilha com seus amigos para a gente ter aqui uma dinâmica de troca. Então, eu troco com você
esses conteúdos, vou ajudando você a abrir um pouco mais a sua visão do universo das terapias e você compartilha os seus comentários, compartilha com os seus amigos que são terapeutas para que eles também possam saber mais sobre o que está por trás, né, desse universo do viver de terapias. Como eu posso viver de terapias? Então, tem um passo a passo, tem uma metodologia, que é uma metodologia que eu uso para mim, que eu usei para mim desde que quando eu comecei lá nos anos 90, e aí estou aqui para compartilhar com você como foi que eu fiz para ser uma terapeuta bem-sucedida, para ser hoje uma mentora, para ter uma escola, né, da grandeza que é a escola, uma universidade. Então eu vou compartilhar com vocês todos esses conhecimentos, essas sabedorias, ok? Harion, Harion, a gente se vê na próxima aula.